Saber fazer perguntas diretas e objetivas. Simples. Isso faz parte do cotidiano das pessoas em geral, particularmente das empresas? Se você perguntasse se deveria fazer parte, eu diria sim. Agora, você está perguntando se faz parte, eu acho que instalado, assim, como se fosse uma competência sólida, tenho lá minhas dúvidas. E por que essas dúvidas? Normalmente as perguntas simples são as perguntas poderosas, né? Aquelas perguntas que vão direto ao ponto. Eu acho que tem muita gente que tem medo, não dá conta disso, sabe, Vanusa? E você pode dar um exemplo? Você gostou? É um exemplo. Né? Você quer isso? Ou por que tem que ser assim? Esses são exemplos de perguntas. Então, a ideia é justamente que a pergunta simples toque na ferida, vá lá no cerne da questão. Eu acho que ela é um pouco mais do que isso. Ela é uma pergunta que desafia o sistema, né? Então, se a gente for puxar, por exemplo, para o conceito do bate-papo que a gente traz aqui, olha só, tipo de pergunta, né? Será mesmo? Eu anotei uma aqui, ó. Será mesmo que o aumento da produtividade leva a uma vida mais valiosa? Ou outra, as empresas mais rentáveis são aquelas que oferecem as melhores condições para os seus colaboradores? Mais uma. Será que a excelência, o bem-estar, eles podem ser medidos por metas e por produtividade? Eu acho que esses são exemplos de perguntas simples, diretas e que elas fogem um pouquinho do sistema. E qual seria a saída para que esse tipo de pergunta passasse a fazer parte do cotidiano de líderes e executivos? Eu acho que a saída ela vai por um caminho de você poder parar um pouco de obedecer cegamente aquilo que está construído, né? Aquilo que já está em exercício, e você assumir a posição na definição da palavra original de supervisão, uma visão, sobrevisão, né? Uma visão de cima, como alguém está de fora. Então, sair desse construído para olhar para uma visão de fora, eu acho que pode ter a chance de fazer com que você pare de obedecer cegamente aquelas perguntas já meio prontas. Estamos de volta com Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar sobre a dificuldade de fazer perguntas simples e muito importantes, que por vezes são transformadoras também e poderosas, como disse o Cristiano, e que desafiam o sistema do tal do script pronto, das fórmulas prontas. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Qual é a maior dificuldade de ser direto na sua pergunta? O que acontece que as pessoas têm que fazer tantos floreios para, às vezes, dizer algo que é mais simples do que se imagina? Hoje eu vou pegar você, porque você sempre vem com essas perguntas no início e você é uma pessoa que ensina sobre comunicação. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de ser diretas e ficarem fazendo floreios? Muito bem. Isso me lembra uma aula recente que eu dei, onde as pessoas perguntavam: professora, mas se eu for direta, eu não vou ser grosseira? Eu não vou ser desagradável? Não posso parecer prepotente? Acho que este é um bom ponto de partida. Porém, creio também que as pessoas são prolixas em geral. E elas não sabem perguntar. O que você acha? Eu acho que é isso. Eu acho que tem esse medo. É medo de enfrentar, medo de ser o contraditório, medo do que o outro vai achar, medo de saber abstrair, ser generalista,
né? Então, na hora que você precisa ser detalhista, que você tem que explicar, ok. Mas depois que você já estudou, você tem que transmitir de maneira rápida, objetiva, pontual, não só para um ou para dois, mas para uma classe. Eu acho que as pessoas têm medo, ou elas não têm a competência para isso, ou não exercitaram, ou têm muito medo da reação do outro, de magoar, da expectativa do outro. Eu acho que é por aí, né? E tem também, o que você acha? Tem também aquela presunção de que o outro compreende o que você está dizendo. Então, você pergunta algo, acha que a pessoa entendeu, a pessoa pensa que entendeu, mas nada está claro. E aí não é direto. E assim, e é engraçado, né? Você me fez lembrar agora, eu tive recentemente com uma pessoa da tua área. Ela cuidava de pautas de um veículo de comunicação, e era uma pessoa de 21 anos. Estava assim, começando no primeiro nível lá da empresa. E deram um projeto para ela, cuidava de pautas, e ela estava falando sempre, tentando me explicar. Eu perguntei, como é que você faz? Eu queria entender. Ela dizia o seguinte, não, aqui eu vou separando as pautas, vou vendo o que é hard news, o que é soft news. E ela foi explicando, e eu não estava entendendo o que era o hard e o que era o soft. Lá pelas tantas, depois de escutar, eu perguntei, escuta, mas o hard quer dizer urgente? E isso mesmo. Aquelas questões que têm que ser lançadas imediatas, porque, nossa, é o pulo do gato, agora não podemos perder. Essa é a hard. Aí eu pensei, puxa, eu não sabia que isso se chamava hard news. Para mim isso poderia ter um outro nome. No meu tempo era outra coisa. Aí você tem uma geração de 21 anos que está chamando isso de hard news. A urgência, a tradução, né, da palavra hard virou urgência. Tá certo? Então, além do que você falou, as pessoas não sabem o que significam, de tempos em tempos elas vão transformando o significado das coisas, né? Então acho que aumenta mais ainda a dificuldade, a complexidade no fator comunicação. Acho até que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que são hard news. Explica lá o que são hard news. São aquelas notícias mais difíceis de se engolir, que você tem que prestar mais atenção. São notícias de economia, de política, crime, né, segurança pública. Isso são as hard news. Não quer dizer que é urgente. Urgente é você noticiar, por exemplo, que teve um bloqueio por obras inesperadas num determinado cruzamento da cidade e as pessoas não devem passar por lá. Isso é urgente, você avisar. Quanto antes avisar, melhor, menos tumulto vai ter naquela área, menos risco de acidentes. Por exemplo, esse é um exemplo. Eu estou com você. Então acho que nós estamos na mesma fase. Era isso que eu estava entendendo, mas eu vi que eu estava entendendo errado. Sim. Que a pessoa queria dizer uma outra coisa. Dando novos significados, sabe, dando novos significados, exatamente. Mas eu entendi o que você falou. Então, eu acho que esse jogo de palavras, ou escolher bem, ou né, medo de falar porque vai assustar, enfim. Eu acho que fazer as perguntas também de maneira simples. Quanto mais simples a natureza da pergunta, mais fácil o outro tem a chance de entender. E dá medo, né? Isso assusta um pouco. Porque eu classifico as perguntas simples como as mais poderosas. Você quer transformar alguma coisa? Faça uma pergunta simples. Você quer mudar o jogo? Faça uma pergunta simples, direta. Assim, vai direto ao ponto, né? E numa vida entre sócios e líderes, como isso é difícil de acontecer? Por N fatores, esse que você falou e alguns outros, né? O ambiente corporativo, ele é competitivo. Então, vai que você pergunta direto e tem uma resposta direta, né? Estou indo bem ou não estou indo bem na posição? Estou atendendo a expectativa ou não? É um tipo de pergunta direta. E aí? E o receio de você também ouvir uma resposta direta? Né? No momento onde você tem lá 2, 3, 4, 5 pessoas querendo a mesma promoção que você. E aí? É natural a gente compreender a origem das dificuldades. Sim. De se perguntar de maneira simples, né? Isso me fez lembrar uma coisa, que eu acho que além dessa questão da simplicidade e de serem perguntas diretas e poderosas, eu acho que tem uma coisa que é uma espécie de uma miopia. E que você só consegue tirar essa miopia
no momento em que você sai um pouquinho daquele sistema que já está posto, está pronto. Vou tentar explicar isso com um exemplo que aconteceu comigo lá atrás, né? Quando eu comecei a me fazer mesmo algumas questões em função de algumas atuações que eu tinha lá no passado, né? E aí um dia, eu até medo de falar, porque daí vem uma classe, eu ia falar do coach, né? Mas não é só com coach. Uhum. Por que eu decidi não mais ser um coach? Cristiano criando polêmicas, vamos lá. Mas serve para o mentor. Por que eu decidi não ser um mentor? Por que eu decidi não ser mais um conselheiro ou um advisor? Por que eu me despluguei disto, né? Porque se você pensar bem, nada contra essas atuações. Muito pelo contrário, eu conheço pessoas que trabalham com coach e fazem um trabalho bem legal, né? Fazem um trabalho bem feito. Mas eu sempre tive uma inquietude em relação aos processos e às culturas e as formas como os relacionamentos acontecem numa empresa, numa cultura corporativa. E o que você precisa fazer quando está precisando de uma ajuda, está precisando fazer alguma alteração, o que você precisa fazer para você poder ajudar numa mudança de rota, enfim. E essa mudança de rota, normalmente, ela requer as tais perguntas simples, as perguntas poderosas. Então, o coach, o mentor, né, aqueles que dão treinamento lá, pensa nas pessoas, nas empresas que vão melhorar, desenvolver as pessoas, as trilhas de carreira, ele é uma figura do sistema. Então, ele vai olhar para a população, vai identificar fragilidades, os gaps de competência que essas pessoas têm e vai tentar suprir ou vai tentar ofertar oportunidades para que essas pessoas se desenvolvam na linha do tempo com o objetivo de no final das contas, sempre vai ser de uma melhor produtividade, um melhor resultado e assim por diante. Atendendo uma necessidade da empresa. Então imagina que essas pessoas que estão inseridas nesse processo, elas nasceram ali e elas estão ali para fortalecer as pessoas a se encaixarem de uma maneira mais produtiva, mais rentável, né? Então imagina que o coach ele vai sempre ser orientado a ajudar o seu orientando dentro das regras do jogo, tá certo? E assim com todos eles, estabelecidas seja pela empresa ou seja pelo mercado. E eu percebi que a forma como eu queria trabalhar era um pouco diferente. A forma como eu fazia perguntas e venho fazendo, ela não é necessariamente uma pergunta que vai ser visa essa adaptação de que essa pessoa se engaje melhor para ter o resultado. Eu fui sentindo que ela estava mais vinculada a criar uma problematização. Uhum. Vamos dar exemplos. Levar uma reflexão, talvez? Levar uma reflexão, mas do ponto de vista de não ser deixado, de não pertencer ou de não necessariamente estar dentro desse sistema e se colocar no lado de fora desse sistema. Por exemplo, será mesmo, uma pergunta, será mesmo que o aumento de produtividade leva necessariamente uma vida de um líder lá, aumenta a qualidade, a boa vida de um líder? Eu nunca vi alguém dentro do sistema fazer esse tipo de pergunta. Uhum. Não faz essa reflexão, né? Se aquela pessoa se encaixar e ela tiver os gaps de competência supridos, a condição de ter uma melhor produtividade vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida boa. Uhum. E vice-versa. Isso, né? Por ganhos financeiros, você acha? Por tudo, né? Por conforto, por ganhos satisfação, financeiros. Ok. Né? Essencialmente, quando a gente fala de resultados, como no mundo as recompensas elas acabam sempre vinculadas aos resultados, também por ganhos financeiros ou por a melhor qualidade de vida que um ganho financeiro pode propiciar a uma pessoa. Será mesmo? Mas que qualidade, o que seria a qualidade de vida nisso? Aí vai aquele bate-papo que nós tivemos assim, o que vem a qualidade de vida, né? A qualidade, estou lembrando agora daquilo lá. Se a gente pensar a qualidade de vida no ponto de vista de satisfação,
e não simplesmente de uma... Eu lembro que a gente falava aqui, né? Qualidade de vida não é só tomar caipirinha na praia, lembra? É aquele estado de prazer momentâneo. Vale procurar, esse episódio é bem legal. Nesse sentido, não é qualidade de vida, né? É como se fosse uma suposta qualidade de vida, né? Qualidade de vida, para a gente aqui, nas nossas conversas, está muito mais a ver com a realização, com a superação de desafios, com aquilo que você consegue internalizar em termos de feitos que você cumpre, né? Conquista. Né? Então, não é qualidade de vida. Mas, em nome de uma vida melhor, de uma vida boa, com mais dinheiro no bolso, em função de um aumento de produtividade, é comum a gente poder pensar que isso é algo desejado nas empresas. Será mesmo que é assim? Outra pergunta. Será mesmo que essa tal vida boa no trabalho se resume a ser mais eficiente? Um coach não faz essa pergunta. Eu, pelo menos, nunca tive a sorte de ver ele fazer essa pergunta, né? Será que a excelência, né? Será que a excelência ela é mensurável apenas pelos critérios os critérios que são vigentes ali de produtividade? Alguns indicadores? Será mesmo que é o único jeito de medir essa excelência dessa forma? Eu nunca vi um consultor se fazendo essa pergunta, né? As empresas mais rentáveis são aquelas que oferecem as melhores condições de vida no trabalho? Será mesmo que é assim? Né? Ou quem sabe pode ser ao contrário. Então, essas perguntas... vou dar uma pergunta agora, fazer uma pergunta que eu fiz há poucos dias atrás com um grupo de sócios, onde eles estavam tinha uma reunião que eles chamavam reunião de conselho, e eu pedi para participar dessa reunião e participei duas ou três vezes. E só por essa pequena amostra, eu sentei, eles me perguntaram, e aí, qual que é a sua... Você pediu para a gente um tempinho para você estar aqui, para você poder fazer uma análise, qual é a análise que vocês têm? Eu perguntei para eles, será mesmo que vocês precisam dessa reunião para falar o que vocês estão falando, ou pelo menos falaram nessas 2 ou 3 vezes? Eu, olhando aqui para vocês, fico na dúvida se é necessário manter essa reunião. Silêncio sepulcral durante 30 segundos. Mas como assim a gente... Não, nós temos que ter governança, nós temos que ter conselho. Está no script da governança. Essa reunião já está há 1 ano aqui com a gente, etc. Eu falei, mas... e aí, óbvio, eu não vou ficar falando aqui, porque aí fui colocando todos os pontos que eu vi, etc. E a minha leitura é que não se fazia necessário naquele momento para aquele tipo de... Aí eu fiz uma outra pergunta. São as perguntas simples, né? Qual que é a expectativa que vocês têm, sócios, para trazer para essa reunião? Não, Cris, você não está entendendo. Você que tem que dizer para a gente o que a gente tem que fazer aqui. O que diz o manual lá? Como é que é? Eu falei, não, eu estou entendendo assim, se você quiser que eu te diga quais são os atributos de um conselho, para que ele serve, eu vou te dizer. E fica tranquilo. Aliás, vou fazer o seguinte, vou até caminhar no e-mail agora, pedindo, mas você está aí, só para dizer que eu não tenho nada para dizer. Mas esquece isso um pouco agora. Deixa eu dar um passo para trás. O que vocês querem com essa reunião, né? E foi muito difícil, para dizer que não veio nada, veio muito pouca coisa, e foi muito difícil tirar o leite de pedra nesse primeiro momento ali com esses sócios, né? Então, são sócios que estavam dentro de um sistema, um deles tinha feito um curso de governança, e tinha visto que tem que ter conselho, tem que ter isso, tem que ter o rito, tem que trazer para cá, tem que fazer aquilo, porque isso aumenta, o banco vai olhar melhor para a gente, vai melhorar o rate lá de negociação, a imagem no mercado fica diferente, a gente vai passar uma imagem melhor para os nossos funcionários, vai ter papel bem estabelecido, tudo isso aí. Bom, quando você vai ver, tudo isso é verdade mesmo, né? Se você quiser implementar essas coisas, isso é verdade. Mas para a natureza do que eles estavam precisando, e eu não estava conseguindo enxergar. E essa conversa se esquentou um pouquinho mais, e aí chega uma hora lá que um falou assim, mas Cris, aqui a gente não precisa, a gente vai falando tudo. Por exemplo, semana passada eu já critiquei, já fala com outro, quando estou viajando eu falo com um, falo com outro, e já decide, a gente é orquestrado. Falei, pois é, então por que a gente precisa dessa reunião?
De novo, mais um minuto de silêncio sepulcral. Isso se repetiu assim durante alguns momentos desse questionamento. Por quê? Porque era um grupo de pessoas que não estavam se fazendo algumas perguntas bem simples. Por que que a regra fala que tem e eu tenho que ter também? Mas por quê? Me diga qual é a necessidade, o que eu vou ganhar com isso? O que isso vai trazer? Né? Qual é o gap que isso vai suprir, ou qual o gap que vai sanar no meu negócio? Essas perguntas simples, que são perguntas poderosas, por que são simples e dão medo? Porque assim, beleza, então não precisamos. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto de novo. Quem sabe, vamos resolver aqui o que a gente tem que fazer e daqui a um pouquinho a gente pode voltar, porque é um desejo ter, porque vocês querem melhorar de relacionamento, de governança. Tá tudo certo, é legítimo. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito e que vocês acham que precisa ser feito e depois a gente pode voltar nesse tema. Um coach, um mentor, um consultor, um advisor, um conselheiro, pelo menos, ou repito, ou eu tenho uma sorte ou sou azarado, eu não vejo com frequência adotar essas perguntas como premissa básica. Isso é que eu estou chamando de perguntas fora do sistema. E você já teve a oportunidade de fazer perguntas como essas em outros clientes? Praticamente todos. Né? Assim, praticamente aonde eu sento e pergunto, para que precisamos disto? Né? Por que temos isto e por que não temos isso? Onde vocês querem chegar com isto? Independente se ela é uma boa prática ou não, né? Independente se eu até vejo, mesmo que eu enxergue uma necessidade de uma nova prática, eu faço essa pergunta. Por que a gente tem que fazer isso? Para que tem que ter esse sistema? Por que tem que ter essa ferramenta? Né? Por que tem que ter esse processo? Por que a gente vai fazer esta política? Né? Essas são perguntas bem simples, né? De você poder ter um interesse genuíno de saber qual é o alinhamento de expectativas que tem na cabeça daqueles que vão usufruir de uma reunião, de um processo, de uma ferramenta, de um sistema, etc. Não porque são boas práticas. Alguém escreveu um livro e disse, estas são as boas práticas. Realmente tem várias coisas ali que são muito boas, mas são boas iguais para todos? Precisam ser assim para todos? Uma vez eu estava num processo fui chamado para fazer um processo de coach, e aí o cara chegou na minha frente. O processo era assim, não vou falar de empresa tal, mas era uma empresa grande e tal, e é muito comum isso em empresa. Ele foi promovido a diretor, ele tinha acabado de ser promovido a diretor, e na promoção ele ganhava um coach. Ganhava o carro, ganhava o bônus, aumentava o salário, ganhava no seu benefício e ganhava um processo de coach. Como se assim fosse. Já está estabelecido que vamos suprir qualquer demanda que tenha da necessidade de um gap de liderança, que agora você foi para um estágio maior, você precisa. Tá bom. Aí eu sentei com um cara e falei, por que você está aqui? Aí ele, de maneira, foi até engraçado, ele falou assim, cara, eu tô aqui porque veio no pacote para mim o programa. Eu falei, é mesmo? E o pessoal te disse por que te deu esse pacote? Você te deu alguma dica, pelo menos, para você aproveitar esse pacote? E ele não sabia dizer exatamente o porquê que ele estava ali, né? Às vezes, quando você ganha um pacote, vem você tem esse gap, recebe um feedback junto, tem esse gap aqui, aproveita e usa para isso, né? Mas naquele caso ele não sabia dizer. Aí eu conversei um pouco mais com ele, senti que ele não estava muito afim de fazer o processo, ou não estava, nem sabia o porquê que estava ali, a não ser porque tinha o pacote. Aí eu falei para ele assim, cara, você tem certeza que esse programa de coach ele é seu? Você ganhou isso aí? Ganhei, cara. Tá? Tava lá, veio a cartinha para mim, tá escrito o e-mail lá. Ganhei o aumento, tal, o meu carro mudou de categoria, tal. É seu mesmo. E já que é seu mesmo, e já que você não enxerga, por que você não faz uma doação para alguém? Doa para uma pessoa que precisa aí da sua empresa. Escolhe um, chega lá no seu RH, seu diretor, e fala assim, escuta, eu ganhei esse programa de coach, eu não vejo necessidade, ele é meu, certo? Então eu queria doar. Joga no sistema e aquele que precisa pega esse programa. 30 segundos em silêncio, e aí ele caiu na risada, né? E falou assim, cara, já entendi tudo e não tem mais conversa entre a gente. Acabou a nossa conversa. Esse foi um meu processo que ele durou, acho que 25 minutos, foi o bate-papo que a gente teve, né?
E ele voltou para lá e depois isso rendeu várias conversas internas e fui chamado para outras coisas nessa empresa, que não mais para o processo de coach, né? Mas esse exemplo me marcou muito, porque não necessariamente é sempre assim, mas existe um sistema estabelecido. Qual que é o ponto aqui? Cara, o diretor X tem que ter gaps supridos de liderança. Então vamos ofertar para ele mentoria, coach, vamos ofertar uma assessoria e vamos que vamos. Né? Mesmo sem identificar onde estão os problemas. Sem fazer as perguntas, mas quer um coach, quer uma assessoria, quer um suporte para quê? Né? Eu já fui chamado várias e várias vezes por empresas multinacionais, mais ou menos nessa linha. Não foi tão caricato como esse exemplo, mas eu digo assim, o que você quer? Não, o seu chefe falou o quê? Cara, tem uma linha aqui de feedback, mais um ponto. Não sei, eu preciso melhorar aqui a forma como eu converso. Tudo assim muito solto, sem grandes amarras. E quase ninguém, para não dizer ninguém, quase ninguém perguntando, empresa, chefe, por que você está me ofertando isso? Por que você está me dando esse processo? Eu fui começando eu fui começando a me desanimar com esse tipo de estrutura, né? Mas não foi só isso. Aí teve uma outra coisa que eu acho que ela foi fundamental, que acho que ela é até um pouco mais polêmica, e aí depois a gente fica falando aqui, daí vem aqui os comentários ou vem as pessoas que criticam, né? Mas, sim, sendo bem transparente. Existe hoje uma métrica numa cultura de resultado de produtividade. Nós já conversamos isso aqui, várias pessoas que estão inseridas nesse mesmo processo, né? Nesse sistema, nessa cultura. Pessoas distintas. Aquela melhor definição. O que é um CNPJ? É um bando de CPF que se reúne em prol de um resultado único, de uma meta, de um objetivo. Então são pessoas distintas, com níveis distintos, e que todas as empresas tentam trazer para a mesma cultura. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito, é assim que a gente quer. Quem está fora da cultura não pode estar aqui, ou quem está fora tem que tentar estar dentro, porque é assim que a gente reza a nossa cartilha. Isso é muito comum nas empresas isso, né? E aí eu era chamado para esses processos de assessoria, de coach, quando você tinha pessoas que tinham deficiência. Então, dificuldade de se posicionar, de enfrentar, de tomar decisão. Uns eram menos objetivos, outros eram mais objetivos. E tudo isso impacta num processo. Não sabia dar feedback, falava só meias palavras, não tinha habilidade de comunicação, não sabia lidar com um time que era, multicultural. Tudo isso daí que são pontos onde, por exemplo, os coaches são chamados para poder ajudar, né? E eu percebi que nos processos que eu conduzia, depois troquei palavras com algumas pessoas e eram semelhantes. Você conseguia, num curto espaço de tempo, pegar o gap, pegar aquela competência que não estava bem alinhada e colocar aquela pessoa para enxergar aquilo, fazer alguns exercícios, trazer uma tomada de consciência, dar exemplos, e você tinha um salto qualitativo em relação àquela competência na cultura da empresa. Então eu percebia-se que na linha do tempo, os processos no curto prazo, eles tinham um efeito interessante. Funcionou. Opa, o coach foi bem sucedido. Funcionou. Pô, o cara tá mais ágil, tá falando agora, tá enfrentando mais, diz mais não, diz mais sim, toma decisão rápido, não deixa mais o outro que fala muito lá reinar, agora ele coloca a palavra dele, tudo isso daí. Então você tem um período que era um período de latência muito curto e num espaço curto de tempo, ainda de curto prazo, dava um clique e como se tivesse tomado uma injeção de sai daquele workshop, sai animado, puto, tomei consciência de alguma coisa, motivado. É lá que eu vou. Passava 2 anos ou 3 anos, a figura era diferente, porque aquele tipo de nova estrutura de comportamento e atitude, imaginando o coach muito voltado para isso, não era natural para aquela pessoa. O natural é aquela pessoa de antes, né? Mas para dar o resultado, para ser fit àquela cultura, ele não podia ser aquela pessoa de antes. Aquela pessoa de antes não está habilitada a ser a pessoa de amanhã nessa nossa cultura. Precisa transformar. Então fazia isso e eu fui percebendo, né, que do ponto de vista da pessoa, comecei a me fazer umas perguntas. Será que esse trabalho de investimento, de desenvolvimento pessoal é a melhor coisa para essa pessoa?
Será que tirar alguém que naturalmente tem uma personalidade mais tranquila, mais cuidadoso, e fazer com que ela possa ser uma pessoa mais enérgica, mais rápida, um pouco mais agressiva, mais diretiva, porque a cultura exige isso? Será que isso é a melhor saída para essa pessoa? Quando você é contratado para fazer um processo desse, você vai lá, faz o alerta, ajuda a pessoa e a pessoa se torna ou tem a chance de enxergar para tentar ser. A minha experiência me mostrava que depois do curto prazo vinha o médio, e no médio eu me questionava se era a melhor coisa que essa pessoa tinha feito. Conversei com várias depois e tive retornos todo positivos de que não foi a melhor coisa que eu fiz. Mas você acha que talvez as pessoas certas estejam em lugares errados? Talvez que ao invés de ter que se transformar para atender aquele objetivo, ela poderia estar em outra área, tendo um excelente desempenho, mas sendo ela mesma, sendo autêntica e sem ter que passar por isso? Eu acho que a saída mais natural é assim, pessoas certas nos lugares certos, né? E eu acho que isso também já virou parte do sistema, né? Se a pessoa estiver no lugar errado, ela vai estar infeliz. Se a pessoa estiver na cultura errada, ela não vai se sentir à vontade. Então, eu acho que, para não dizer na totalidade, em grande parte isso faz sentido. Puxa, claro, você está numa empresa lá super agressiva de meta e você acha que isso é muito aviltante para você, o dia a dia cotidiano de pressão e coisa, você não vai sobreviver bem num lugar assim, né? Então, eu acho que, em parte, isso está correto. Agora, será que o único jeito de você atingir resultados é você ter essa diretriz? Ou será que todo mundo tem o seu potencial? Todo mundo tem um caminho onde aumenta e melhora a sua rentabilidade e a sua produtividade, né? Será que para algumas pessoas, ao invés de adotar uma mesma métrica, um mesmo indicador, uma mesma trilha, um mesmo plano de desenvolvimento, o mesmo código, a mesma graduação, o ponto de 1 a 5, o farolzinho vermelho, amarelo, verde, verde escuro. Será que fazer isso sempre é a melhor saída para que você possa ter produtividade e resultado? O que eu estou dizendo para você é que as pessoas que estão inseridas nesse sistema não fazem essas perguntas. Agora, onde eu vejo essas perguntas acontecerem? Essa é a grande pergunta. Tá legal, Cris, você fala que não faz, mas quem faz essas perguntas? No consultório do psicólogo, com certeza. No consultório do analista, é onde essas pessoas... na verdade, elas pagam para elas mesmas fazerem essas perguntas, né? Eu acho que é ali. E sabe aonde eu comecei a ver quem faz essas perguntas? Os donos de empresa. Tudo isso que eu estou dizendo para você foi uma parte de uma trajetória onde eu lá atrás, já tem mais de década isso, mas lá atrás eu passei a ter mais tempo de convivência com sócios e donos de empresa. Por isso a gente está aqui sempre falando das nossas empresas familiares, com presença de sócio gestor. E quem me apresentou, quem começou a me dar um alerta das perguntas fora dos sistemas, das perguntas simples, foram os donos. Todos aqueles que estão como executivos, nunca tive a sorte de ser alertado para que essas perguntas simples que trazem a problematização e não visam a adaptação fossem colocadas na mesa. Então eu aprendi isso com o sócio, né? O sócio pergunta, mas será que a gente precisa disso mesmo? Isso não. E do jeito, não, isso não. Vamos por aqui que é o caminho mais curto, faz assim. Com mais ou menos assertividade, dependendo do momento da empresa, ele lança com mais naturalidade essas perguntas e as decisões ou os direcionamentos simples, de maneira muito simples, né? E o mundo de sofisticação orientado à produtividade versus o que as pessoas precisam corrigir, se afasta um pouco da problematização e fica totalmente inserido naquilo que está no sistema. Quando você diz que são os donos, né, os sócios que trazem essas perguntas, não seria porque a pressão é outra? O executivo ele tem que dar um resultado
que atenda a uma expectativa. E o dono quer resultado, mas ele é um pouco menos pressionado para aquilo, né? Mesmo que tenha sócios. Será que não tem a ver isso, o fato de ser o dono e saber conduzir, dar um pouco mais de, sabe, tranquilidade? Eu posso pensar nessas perguntas. Eu posso me permitir a pensar, quando você vai para dentro do mundo da execução, né? O pessoal, que a gente que pense fora da caixa, né? Nossa, eu tinha tanta vontade de ver pessoas no mundo executivo que pensam fora da caixa. Porque é o contrário, né? Porque normalmente eles pegam um molde e replicam. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é assim, que o pensar fora da caixa está totalmente viciado dentro da caixa. A réplica de regras, a réplica de protocolos, a réplica de manuais, a réplica de formas, a réplica de formação, né? Hoje em dia, e ainda mais, se for pensar, é um verdadeiro horror quando você vê as escolas vendendo isso, tudo empacotado, tudo enlatado, tudo pré-pronto. E você me falava de um exemplo que você viveu aí de uma pessoa que estava te pedindo fórmulas. Vanusa, como é que é a fórmula X aqui? Legal, gostei do que você falou, tá, mas qual que é a fórmula? Não é isso? Sim. Qual que é a fórmula? Então, assim, cada vez mais você deixar de ter a chance de estar fora. Por isso eu gosto muito da palavra supervisão, sobrevisão, olhar de cima. Né? Quem está em cima está vendo o que está acontecendo. Agora, quando você está aqui embaixo, você está vendo o que está aqui embaixo. Então, por isso a gente já falou que, né, visão de dono não existe. Visão de dono é do dono. Para ter visão de dono, você tem que fazer perguntas simples. Né? A visão de dono não é aquela, igual daquele funcionário vê a sujeirinha no cantinho. Não, o dono faz isso também. Mas o dono pergunta, eu preciso mesmo ir para esse caminho ou eu posso ir para o outro se eu quiser? Tá lá, 20 anos fazendo um produto, ele fala, cara, não sei se, acho que vou fazer outro produto. Algumas pessoas têm isso, evidente que tem. Mas eu estou falando, na grande maioria, não. E os serviços contratados para ajudar essas pessoas em nome da produtividade, em nome de resultado, eles não visam a problematização. Trazer um problema. Será que é assim mesmo? Será que isso aí vai... Mas por quê? Eu não vejo isso. O que eu quase vejo... um inconformismo diante daquilo que vem sendo feito há muito tempo e que é o que leva à mudança, né, Cris? A necessidade também, né, das pessoas que prestam serviços de vender, de colocar, ela é muito grande, né? E quando você vai conversar, não, aqui a gente customiza, a gente faz isso, mas na prática eu não consigo ver isso como isso fortemente acontecendo. Eu acho que visa muito a adaptação. Então, por isso, eu quis deixar de ser nomeado isso, nomeado aquilo. Eu falei, não, a minha natureza, a minha característica é me filiar mais aos sócios empresários e, através deles, poder ter a liberdade de fazer quais são as questões que são as questões que ou vão transformar, ou vão mudar, ou vão solucionar, e não vão adaptar as pessoas. Na verdade, quanto mais, pelo menos é a premissa que eu tenho, quanto mais problematização você colocar em cima da mesa, mais é a chance de você inovar, de você solucionar, de dar o tombo, da virada, de refazer, de trocar. Do contrário, o que você faz é se servir de uma indústria de serviços e se manter quase sempre no mesmo lugar, e não só isso, quem sabe no médio e no longo prazo, até fazendo um pouco mal para a pessoa física que está ali. E aí você fala, essa pessoa física não está aqui, não está na cultura, vamos trocar porque não se adapta. E quando você vê, é uma bola de neve, né? Isso é um ciclo que se repete de cultura para cultura, segmento para segmento, setor para setor. As empresas sofrem com isso. Poderiam, na minha visão, sofrer um pouco menos ou enfrentar mais se fizesse essas perguntas simples. Você também fala de uma ditadura de regras, mais ou menos isso, né? Essa ditadura... O que acontece quando elas... Por que ela se estabelece tão rapidamente, tão fortemente, quando, na verdade, deveria ser assim, como você costuma dizer, né? Tem lá na prateleira, ok, eu lanço mão quando eu preciso. Mas parece que não, parece que tem uma linha que você é obrigado a seguir. Por que isso acontece no mundo
empresarial. Essa é uma pergunta boa, uma pergunta simples. Essa é uma pergunta poderosa, né? Por que isso acontece? E o mais legal de tudo é que as perguntas simples às vezes não têm respostas assim tão imediatas. Veja que mas por que é assim? É uma boa pergunta, né? Nossa. Porque é o caminho mais fácil, talvez, né? Não é? Será que é o caminho mais fácil? Será que é o único que é o caminho que as pessoas enxergam? Será que é... Nossa, dá pra gente ir longe nessa pergunta. A sensação que eu tenho é assim, quando tem uma floresta, você não sabe para que lado ir, mas de repente você encontra um caminho lá já traçado e você começa a usar, e aquele pequeno caminho começa a virar uma estrada, porque todo mundo começa a usar. E aí ninguém se aventura por outros caminhos. Então, a sensação que eu tenho é que isso acontece mais ou menos assim, porque a gente deixa de questionar ou de querer explorar o que é novo. E como é que você nomeia isso? Um conforto, uma acomodação? Como é que você pode nomear isso? Acho até que é uma segurança, né? Uma segurança, porque aquele caminho você sabe que já tem ali aberto. Você não vai precisar cortar o joelho caindo porque tropeçou, ou, né, se machucar no meio do caminho abrindo uma estrada. Talvez as pessoas tenham esse receio, né? E vejam ali uma segurança de que deu certo para alguém, vai dar certo para mim. Quando você fez essa pergunta, eu falei, nossa, é uma boa pergunta. A vontade que me dá de responder isso, pelo menos para começar a responder, porque isso é muito mais um bate-papo extenso do que correr atrás de uma resposta, é de que não é que todos esses manuais, isso está errado. Não, muito pelo contrário. Isso são anos e anos de experiência de empresas e empresários, e ninguém inventa a roda, a gente vai se apropriando e vai utilizando tudo isso. Mas o que eu acho que eles não dão conta, ou que está falando não dá conta, é da singularidade de cada empresa. Eu acho que é aí que está o ponto. E a pergunta simples, ela não esquece, ela mantém viva essa singularidade, né? Então, a singularidade da empresa, de um grupo, ou até mesmo do momento de cada empresa. Então, como você tem... Como eu acho que não dá conta, se criam as rotinas, se criam os manuais, se criam as estruturas. É aí que se criam essas coisas, né? Então isso vira uma receita de bolo, isso vira um fetiche, isso vira uma regra, isso vira um manual, isso vira o caminho a ser seguido, né? Uma vez teve um cara muito espirituoso que ele tinha que criar umas coisas, era um sócio, né? Tinha que criar tal, e a gente estava lá, o que você quer? Faz aqui, faz ali, e se a gente pensar assim, e se a gente testar isso? Tá? Calma. Aí ele falou assim para mim, Cris, foi bem legal, ele falou assim, Cris, como é que um japonês constrói uma praça? Eu falei, sei lá, cara, ele constrói assim, ó, ele vai lá, tira um pouquinho da grama lá e deixa, e planta uma árvorezinha aqui, outra aqui, e põe uma seta para as pessoas passarem, e deixa as pessoas passarem. E aquilo vai criando uma trilha. As pessoas vão passando, e aí ele vê que aquele grupo de pessoas está passando por ali. Então ele faz uma pergunta simples, né? Por onde essas pessoas querem passar? Ao invés dele determinar o caminho, ele faz com que as pessoas possam escolher o caminho. E depois ele faz. Traça. Aí depois ele faz a praça em volta do caminho traçado pelas pessoas, né? Então, uma outra que eu vi, que ilustra um pouco também, eu era bem menino, foi um chinês que disse o seguinte, ele falou assim, Cris, tudo na vida são 3, guarde isso para sempre. Eu guardei mesmo. Tudo são 3. 3 o quê? 3 momentos. Eu não sei dizer para você se são 3 semestres, se são 3 anos, se são períodos maiores, são ciclos de 2 anos, eu não sei te dizer, mas são 3. Então, o primeiro ciclo, o primeiro ano, o primeiro ponto é você chega no lugar novo, você fica quietinho, não fala nada, você só observa. No segundo ciclo,
como você já observou, você vai começar a ter algumas hipóteses na sua cabeça. E no terceiro ciclo é a hora que você vai estar bastante livre para poder questionar tudo o que você viu no primeiro e essas dúvidas que apareceram na sua cabeça no segundo. Então, no terceiro ciclo é onde você vai perguntar por que tudo funciona assim? Para que serve isto? Por que é assim? Quem decidiu que é assim? Por que está assim? Né? Questionar tudo. Questionar. Essas são as perguntas. Ele diz assim, tenha cuidado, não sai fazendo pergunta simples, você vai primeiro que você vai escorregar na casca, você vai ser chato. Aquelas pessoas que se aprofundam muito, elas são tidas como chato, vai virar arrogante, não pode. Espera primeiro, dá o tempo, vê, coleciona, faz no segundo ciclo, vai colocando as hipóteses, faz hipótese, e depois você começa a perguntar, por que é? Se você fizer isso, você vai virar um transformador, você vai virar uma pessoa que vai lá e vai agregar, você vai virar e vai ser o seguinte, independente se é assim, eu acho que a gente poderia testar isto aqui. Agora, quem que me ensinou isso? Além desses sócios de empresas ensinam muito isso. E muitos deles sem curso, porque é até legal, às vezes não viram um manual, às vezes não viram uma regra, às vezes não viram como tem que ser feito, né? E são mais desprovidos assim das coisas já pré-prontas, os scripts, como você disse lá no início, o script pronto. Quando você não viu isso, te dá um pouco mais de liberdade de você poder fazer as perguntas que devem ser feitas, né? Então nós vamos terminar com alguma saída ou com uma pergunta? Eu acho que a saída para isso, né? Acho que esses pontos todos, eu espero que quem está escutando também se sinta um pouco provocado por isso. A saída é se permitir a se colocar no lugar de sobrevisão, de supervisão. A se permitir se questionar. Não é porque todos fazem ou está escrito, essa é a melhor prática, tem que ser assim, como seria o script pronto, o manual, a regra, o sistema, a trilha, o desenvolvimento, o coach, a mentoria, o aconselhamento, a auditoria, o controle interno. Tudo isso é muito importante para as empresas. Mas será que é o momento? Será que está na hora? Será que está funcionando aqui? Será que não tem que ter um outro tipo de priorização? Então eu acho que se colocar a saída é ter o espírito de você poder se colocar nessa posição de sobrevisão, de supervisão e se permitir não só trazer perguntas que se adaptem a esse sistema, mas perguntas que tragam problematização, que tragam problema, de crítica, que questione. Liberar o senso crítico. Libere, assim, se pergunte se essa metodologia, se esse método, esse processo está sendo de fato o mais adequado. Ok, muito obrigada então. E aí na tua empresa, como é que é? As pessoas fazem perguntas simples, mais diretas, objetivas, que tocam naquelas questões sensíveis. Conta pra gente aqui nos comentários e não esqueça, indique para os amigos o Tem Saída e deixa aqui a sua sugestão também para os próximos episódios, ok? Obrigada, Cris. Obrigada, Vanduza. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.